Irmãos, e o texto que nós vamos estar lendo agora é Mateus 24 e o versículo 26 diz assim, ó: Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acredites. O que nós precisamos entender, queridos? O texto que nós fazemos menção, a primeira coisa que eu dizer, que o Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos no ano de 70 depois de Cristo. E se você ler todo o capítulo 24, você vai ver que está retratado tudo que está acontecendo conosco. Está tudo escrito, está tudo colocado de forma bem ordenada, que haveria terremotos e maremotos, haveria fome, peste, haveria filho contra pai, pai contra filho. Está tudo bem ordenado, o que antecederia a vida de Jesus. Mas é interessante, irmãos, que esse texto que eu li, Jesus está chamando a nossa atenção o seguinte: para que não vá atrás de informações falsas. Tenha cuidado com as informações falsas, com aquilo que fala para você que é e de repente não é. Irmãos, hoje a gente fica olhando as circunstâncias que nós estamos vivendo, nós estamos atravessando, que nós estamos enfrentando. Tem muita gente que provavelmente nunca mais voltarão ao templo. Pastor, o que é isso? Entre as coisas que Jesus falou que estaria acontecendo, ele falou o seguinte, que por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é interessante, irmãos, que muitas vezes, eu vou falar isso porque eu já fiz. Não, eu preciso ir no templo hoje, eu preciso ir na igreja, como a gente fala comumente, porque o pastor vai me ver. E se ele não me ver, ele vai me ligar amanhã. E normalmente o pastor faz isso mesmo. Ele não sente falta, ele já liga para saber o que aconteceu. Então, para não receber a ligação do pastor, a gente ia no culto. É assim mesmo. Pastor, mas o senhor está falando isso? Não, é assim mesmo. Não, no 22 diz assim, ó: se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Irmãos, o problema da nossa fé não é a casca. Meu Deus, é isso mesmo que você está me ouvindo. Não é o terno, não é a gravata, não é a forma do corte de cabelo, não é a forma que se veste, não é a forma que se expressa ou o vocabulário que se usa, não. Isso não tem nada a ver. O segredo da nossa comunhão, da nossa fé, é o que ninguém vê. Pensa, queridos, dá uma analisada para você ver. É o que ninguém pode ver. Porque quem pode sondar o meu coração? Ou quem pode sondar o seu coração? Ou quem pode ver as intenções do seu coração? A não ser o Espírito Santo de Deus. Então ninguém vai saber qual que é as intenções que tem aqui dentro de mim. E ninguém vai saber quais as intenções que tem aí dentro de você. E é interessante, queridos, que a gente começa a observar, depois que a gente vai tendo as experiências no ministério, a gente começa a observar as pessoas e aprender com as pessoas, aprender com a igreja, aprender com as ovelhas. Deixa eu te dar uma palavrinha para você entender. Preste bem atenção para você entender. Você sabe por que o crente é comparado com ovelha? Ovelha
ela só enxerga no máximo até 6 metros de distância. É só 6 metros. Existem centenas de milhares de parasitas que vivem no olho da ovelha. Ela não enxerga bem, mas escuta bem demais. Se um pastor de ovelha pegar uma ovelha e levar ela numa água corrente, que tem um barulho da água correndo, ela não toma água, ela morre de sede, mas não toma, porque ela tem medo da água. Ela escuta bem demais, mas enxerga pouco. É por isso que a ovelha, quando desgarra, facilmente ela cai num precipício. E nós temos um texto na Bíblia que quando o pastor olhou as 99 no aprisco, e preste atenção para você entender como é que funciona isso aqui. Lá no antigo Israel, quando o pastor ia pastorear a ovelha, ele quando levava a noite para dormir, ele tinha as estacas, ele fincava as estacas e fazia um cercado de corda, e as ovelhas ficavam ali, chamava aprisco, e ele deitava na entrada, atravessado, porque a ovelha, para sair do aprisco, tinha que atravessar por ele. Mas todas as vezes que ele ia repousar, ele contava as ovelhas, para ver se não estava faltando nenhuma. E um dia ele contou e tinha 99 e faltava uma. Ele largou as outras lá no aprisco e foi atrás da que faltava. Ele encontrou ela numa situação bem difícil. Mas isso é porque a ovelha enxerga mal. Agora, preste bem atenção no que Deus vai falar com você. Que tipo de som, que tipo de voz nós temos dado ouvido? Olha só, nesta época que eu acabei de retratar para os irmãos, para os meus ouvintes, não se vendia uma ovelha adulta. Por quê? Porque a ovelha adulta, ela acostumava com a voz do pastor, e se ela não escutasse a voz do pastor, então ela morria de tristeza. Normalmente, quando o pastor ia ficando muito velho, ele trazia um substituto para viver junto com ele, para estar ali junto com as ovelhas, para quando ele viesse a faltar, ou quando ele fosse aposentar, ele colocava o seu substituto para cuidar das ovelhas, porque ela já conhecia a voz do substituto. Mas quando era vendida, ela morria de tristeza, porque ela não conhecia a voz do pastor dela e não escutava a voz daquele pastor de quem amava. Para você ter uma ideia, quando a ovelha era muito fujona, desgarrava demais, o pastor pegava o cajado e quebrava a perninha da ovelha. E aí, queridos, ele carregava essa ovelha no braço, no colo, até ela se curar. Dava o alimento para ela, levava para beber água. Por quê? Ela ia passar a sentir a presença do cheiro do pastor. Agora você já imaginou como é que a ovelha cheira forte? E ela conhecia então a voz. Quando o pastor gritasse, era a primeira que seguia o pastor, porque quando o pastor chamasse, então não se vendia uma ovelha adulta, porque se ela não escutasse a voz do pastor, ela morria. Agora deixa eu te contar uma coisa, preste bem atenção. Qual é o tipo de voz que você tem dado ouvido? Que tipo de ensinamento que você tem colocado em prática na sua vida? Que será que nós temos ouvido e colocado, deixado entrar dentro dos nossos corações? Porque a ovelha escuta bem demais. Por isso que Jesus comparou a igreja com ovelha, o crente com ovelha. O que eu quero que você entenda? Queridos, aprenda a discernir a voz do pastor. Aprenda a discernir a voz de Deus. Aprenda a conhecer o que é verdade dos céus e o que é mentira. Porque estão vendendo por aí um evangelho que não é verdadeiro. Ah não, você aceita Jesus, Ele vai te dar um carro zero. Quem falou? Ah não, você aceita Jesus, você vai se tornar um empresário. Quem falou isso? Pastor, será que Deus vai me abençoar? Eu posso te garantir que a boa mão do Senhor acompanhará os seus dias, se você chamar por Deus na sua vida. Isso eu posso te garantir.
Mas eu quero te dizer que você não vai estar livre de adversidade, de problema. Você não vai estar livre de luta, não. Agora, irmãos, preste bem atenção. O problema é que tem pessoas, cristãos, ovelhas, que vivem no meio do aprisco, que está junto com as ovelhas que são verdadeiras, mas elas não escutam a voz do pastor, que ela não escuta a voz de Deus, não escuta a orientação de Deus, não atende. Pastor, é a sua voz? Não, não é a minha voz que precisa ser ouvida, é a voz de Jesus, é o ensinamento de Jesus, é a orientação de Jesus que precisa ser praticada e ouvida na nossa vida como cristãos. É esse que é o maior problema, que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, da maneira que nós imaginamos, como nós planejamos, e às vezes não vai ser. Às vezes vai ser no tempo de Deus, na hora de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus, no momento que Deus preparar para que isso aconteça na minha e na sua vida. E aí a gente muitas das vezes não aceita. Escute, eu já tive algumas experiências na minha vida de pessoas, e é interessante, irmãos, que tem pessoas que vivem, estão na igreja, e não adianta a gente querer mudar isso, que estão no nosso meio, e daí a pouco essas pessoas desaparecem da terra, e aí você vai atrás e insiste, conversa, e ajeita, e pastor preocupa, e aí não, eu não vou voltar mais não, eu decidi, eu não quero mais, eu não estou afim, usa esse termo. E aí, não, porque o que foi que aconteceu? Não, eu ouvi uma coisa lá na igreja, eu já vivi essa experiência. Eu ouvi uma coisa lá na igreja e eu não concordei. Agora deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção nisso aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, não é para eu concordar. Pastor, que é isso? A palavra de Deus não é para você concordar, é para você obedecer, é para mim obedecer. É para isso que é a palavra de Deus, é para isso que é a orientação de Deus. Olha aqui, o problema, você quer ver? Lá em Deuteronômio 28, diz assim, ó: se atentamente ouvir o Senhor, bendito serás no campo e bendito serás na cidade. Bendito o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, bendito será o teu filho, a tua filha, a tua casa, tudo será bendito. Preste bem atenção, todos nós falamos das bênçãos, mas tem duas letrinhas no começo do versículo que fala assim, ó: se atentamente ouvir o Senhor. A gente quer o resultado só, mas a gente não quer oferecer. E se a gente não oferecer a nossa vida para Deus, irmão, esqueça, porque a palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz na minha vida e na sua é nos confrontar, é apontar para mim aonde eu preciso consertar. E tem muita gente que não está pronto para aceitar isso, para enfrentar isso, que acha que as suas razões, que a sua visão, que o seu sentimento, os seus pensamentos, a sua ideia, ela não tem que estar acima de qualquer coisa. E a primeira coisa que nós precisamos entender para que essa palavra tenha o efeito que ela diz que tem na vida, na nossa vida, é quando nós praticamos tudo que está escrito nela. Senão não vai adiantar. Aí a gente quer as promessas, quer os milagres, quer as respostas, quer o Espírito de Deus, quer a comunhão com os céus, quer tudo. Irmão, é mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia. A gente quer as promessas, mas não quer obedecer. Como é que Deus vai fazer acontecer na minha vida e na sua as prerrogativas dessa palavra se eu não obedeço ela? Se atentamente ouvir. E é interessante, irmãos. Pastor, mas o que o senhor está falando? Deixa eu te explicar, preste atenção para você entender. Que eu preciso entender que esta palavra que foi escrita por Deus, orientada por homens inspirados por Deus, no ano 70 depois de Cristo, que ela previa a situação que nós estamos vivendo hoje no meio do povo da humanidade. É isso que nós precisamos aprender. Pastor, mas o que o senhor está falando? Exatamente isso.
e que as prerrogativas dessa, olha aqui, preste atenção, as promessas, os fatos, as coisas contidas nessa palavra irão acontecer e se cumprir cabalmente no meio da humanidade, querendo você ou não, você aceitando isso ou não, não vai adiantar. E se eu acreditar, pastor, Deus vai, e você, preste atenção, se você acreditar e obedecer às prerrogativas dessa palavra, virão se cumprir na sua vida. Pastor, e se eu acreditar e não der nem importância? Infelizmente, as prerrogativas que tem nessa palavra não acontecerão na sua vida. E não adianta você querer mudar. Pastor, não, mas eu sou um catedrático. Ei, olhe para mim aqui. Eu sou um magistrado, eu sou PhD em Harvard, que é a melhor faculdade, considerada uma das melhores faculdades do mundo. Se você pegar tudo o conhecimento que você tem e colocar os diplomas, os títulos, as honrarias que você tem em cima da cabeça de uma pessoa possessa, o demônio não sai. Mas se você pegar uma pessoa simples, que tem graça e presença do Espírito Santo de Deus na vida, e colocar a mão sobre a vida de um possesso, o demônio sai. Então eu quero que você entenda, escute, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu preciso reconhecer o meu tamanho e o tamanho de Deus, reconhecer a minha insignificância e a grandeza de Deus. Então Deus vai cumprir as prerrogativas dele na minha vida. Sabe qual é o problema que nós enfrentamos? É que nós achamos que nós somos importantes. Todos nós. Pastor, o senhor está com medo? Muito. Estou orando, pedindo Deus para guardar as pessoas que eu amo, pedindo Deus para guardar a igreja, pedindo Deus para guardar a sociedade de Aragarças, pedindo Deus para guardar a Barra do Garças, pedindo Deus para iluminar as autoridades, pedindo Deus para visitar os médicos, os enfermeiros, os administradores de saúde, os motoristas de ambulância, os faxineiros de hospitais, pedindo Deus para iluminar a nossa nação, pedindo Deus para iluminar o governo, os governos das nações pelo mundo afora. E eu só, escute isso aqui, preste atenção para você entender, porque é só Deus que tem resposta para a humanidade. Não adianta a gente querer mudar, não. Agora, irmãos, escute isso aqui, preste atenção nisso aqui. A figueira está sendo balançada, e não adianta você ficar com medo, não. Ei, você que está afastado de Jesus, você que conheceu Cristo e fez compromisso com Ele, e você ajoelhou nos pés dele e disse para Ele que faria, que aceitaria o projeto dele na tua vida, e abandonou o projeto que Deus tinha. Preste atenção no que eu vou te falar. Busque os pés do Senhor, volte correndo, porque os tempos são maus, a dificuldade chegou. Pastor, o que eu vou fazer? Busque a presença de Deus para a tua vida, clame aos céus. Eu vou ler mais um texto que está, olha só. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Escute uma coisa, querido, repense o conceito de vida. E às vezes a gente faz trocas, a gente negocia. Ei, não negocia a presença de Deus na sua vida. Não abra mão disso, porque Deus sempre terá o melhor, mas desde que nós observamos as prerrogativas da sua palavra. Sabe o que significa essa palavra na minha e na sua vida? É o mapa, é o caminho que nós precisamos aprender para seguir Deus de perto. Pastor, mas essa Bíblia foi escrita por homens. Verdade, concordo com você.
Mas se você pegar o livro do profeta Isaías, foi escrito 730 anos antes de Jesus nascer. E o capítulo 53 do livro do profeta Isaías traz, desenhado através de palavra, o evento do Calvário, o sacrifício de Cristo, 730 anos na frente. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia foi escrita por várias pessoas, mas ela tem harmonia entre os textos, entre o contexto da sua história. É a palavra inspirada de Deus. Ah não, pastor, mas eu não acredito. Não vai mudar, a Bíblia continua sendo a verdade. Ah não, mas eu não creio em Deus. Não tem problema, Deus não vai deixar de existir se você não acreditar. Não vai. Ah não, mas olha pastor, eu acredito, mas eu não dou conta de obedecer. Também não vai mudar Deus. Esse homem sem Deus não é nada. Deus sem essa pessoa aqui, ele continua sendo Deus, do mesmo jeitinho, não vai mudar. Quem vai perder sou eu. Então eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Procure os pés da cruz de Cristo, e Deus mudará a história da sua vida. Tá bem? Neste momento eu vou estar orando por você. Eu vou estar clamando a Deus por sua vida. Ó Deus, que o teu Espírito alcance o coração dos teus filhos através dessa live. Aonde quer que eles estejam, de que maneira eles estejam, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que visite através do teu Espírito. Que a graça soberana do Senhor alcance o coração e a vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia, a bondade do Senhor alcance as nossas vidas na terra. Guarda-nos na tua presença. Nos dê, Senhor, os livramentos que precisamos por causa do teu nome. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Que a graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua família, seja sobre o seu lar, seja sobre a tua despensa, seja sobre a tua finança, seja sobre o teu emprego, seja sobre a tua saúde. Graça e paz da parte do Senhor seja com todos vós, e o povo de Deus em todas as partes da terra digam